Sua casa poderia ficar mais de 20 graus mais fresca durante as horas mais quentes do dia se você aplicasse os mesmos métodos que os japoneses usam há séculos. E o mais importante, eles funcionam tão bem em um apartamento em Madrid, uma casa no México ou um apartamento em São Paulo, quanto em uma casa tradicional de Tóquio. A física do calor se comporta exatamente da mesma maneira em todos esses lugares. O Japão tem alguns dos verões mais quentes e úmidos do planeta, com temperaturas acima de 35 graus Celsius combinadas com uma umidade que torna o ar denso. E por séculos, antes da existência do ar-condicionado, seus habitantes encontraram maneiras de se refrescar sem gastar um único watt com refrigeração mecânica. Hoje, vamos analisar 20 desses métodos, do menos ao mais impactante, e o último é revolucionário porque não exige a compra ou instalação de nada, apenas saber quando abrir e quando fechar sua própria casa. Vamos começar. Número 20. Lençóis e roupas de cama de linho em vez de poliéster. Deite-se em uma cama de verão com lençóis de poliéster. Às 2 da manhã, aquela sensação pegajosa na pele não é causada diretamente pelo calor, mas sim pelo suor que não tem para onde ir. O tecido o retém contra o corpo em vez de absorvê-lo. Agora imagine a mesma temperatura, o mesmo quarto, a mesma umidade, mas em um lençol de linho. A experiência é completamente diferente. Os tatames japoneses, tecidos com juncos naturais sobre uma base de palha de arroz prensada, funcionam com base nesse princípio há séculos. As fibras naturais são porosas e absorvem a umidade do ar e da pele ao entrarem em contato com elas, liberando-a posteriormente quando as condições mudam. As fibras sintéticas fazem o oposto, repelem a água e retêm o suor contra a pele, criando um microclima úmido que faz você se sentir mais quente do que o termômetro indica. Trocar os lençóis de poliéster por lençóis de linho ou algodão de qualidade é a mudança mais barata e imediata que você pode fazer esta semana. O linho é a opção de absorção mais rápida entre todos os tecidos disponíveis, e é exatamente por isso que ele é usado em climas quentes há milhares de anos. A primeira noite em lençóis de linho no verão costuma ser descrita como incrível. O tecido permanece fresco ao toque mesmo às 3 da manhã, quando lençóis sintéticos já estariam encharcados. Número 19. Regando o solo externo ao entardecer. Você já caminhou por uma calçada logo após uma tempestade de verão e notou aquela súbita sensação de frescor vinda do chão molhado? Os japoneses aprenderam a recriar esse efeito deliberadamente há séculos. A prática se chama Ushimizu e remonta ao período Edo, no século XVII. As famílias costumavam borrifar água no pavimento, na entrada da garagem e no pequeno espaço em frente à porta da frente no final da tarde e durante toda a noite. O princípio por trás do Ushimizu é a evaporação. Quando a água se transforma em vapor, ela precisa obter energia de algum lugar. A energia que ela obtém é calor. O solo libera esse calor para alimentar a evaporação. E tanto a superfície quanto o ar, imediatamente acima dela, esfriam. É o mesmo mecanismo que faz o suor resfriar a pele. O segredo é o momento certo. O efeito é muito mais intenso quando a água é aplicada ao entardecer ou no início da manhã, na sombra e não sob o sol do meio-dia, quando a evaporação é rápida demais para que a água cumpra sua função. Você pode usar uma mangueira, um regador ou até mesmo reutilizar a água da lavagem da louça ou da lavagem de vegetais. Regue o pátio, a entrada da garagem ou o espaço em frente à sua porta quando o sol já estiver baixo. Em poucos minutos, você notará a diferença na temperatura do ar na altura dos tornozelos. Número 18. Tapetes e têxteis naturais em vez de sintéticos. O mesmo princípio que torna o linho melhor que o poliéster para lençóis se aplica a qualquer superfície têxtil da casa. Tapetes sintéticos retêm calor e umidade. Materiais naturais lã, algodão, juta, fibras de bambu absorvem e regulam a temperatura. O tatame japonês é o exemplo mais conhecido, mas o princípio não se aplica exclusivamente a tatames. Uma simples mudança no tipo de tapete ou cortina pode alterar a temperatura percebida de um cômodo sem que o termômetro baixe um único grau. Cortinas de linho ou algodão grosso, além de filtrarem a luz, absorvem a umidade do ar e ajudam a regular a temperatura interna passivamente. Se você tem cortinas de poliéster ou materiais sintéticos, elas são uma fonte de calor acumulado que raramente consideramos. Optar por materiais naturais também tem uma vantagem secundária que os japoneses entendem bem.
No inverno, essas mesmas fibras naturais ajudam a reter o calor, o que significa que o mesmo investimento beneficia as duas estações. Número 17. Plantas de interior para regular a umidade. As plantas transpiram, ou seja, liberam vapor de água pelas folhas como parte de seu ciclo de vida. Esse vapor de água, ao evaporar no ar do ambiente, absorve o calor do local, assim como o Ushimizu absorve o calor do pavimento. O resultado é uma queda real na temperatura do ar e não apenas uma sensação subjetiva de frescor. As casas japonesas tradicionais incorporam plantas em ambientes internos não apenas por razões estéticas, mas também por sua função termorreguladora. As plantas mais eficientes para esse propósito em ambientes internos são aquelas com folhas grandes e alta taxa de transpiração, como o ficus, a jiboia ou o bambu. Um grupo de 3 ou 4 plantas de tamanho médio em um cômodo pode reduzir consideravelmente a temperatura percebida. Elas também regulam a umidade para um nível mais confortável, prevenindo tanto o ar excessivamente seco do ar-condicionado quanto a umidade excessiva dos verões mais quentes. Número 16. Ventile à noite e feche ao amanhecer. Este método não requer compras, basta saber a hora certa de agir. Quando o sol se põe e a temperatura externa começa a cair abaixo da temperatura interna da sua casa, é hora de abrir tudo o que puder: janelas, portas internas, tudo. Deixe o ar fresco da noite entrar e expulse o calor que se acumulou durante o dia nas paredes, no piso e nos móveis. Então, logo ao amanhecer, antes que a temperatura externa suba novamente acima da temperatura interna, feche tudo hermeticamente, janelas e cortinas. Você estará aprisionando o ar fresco da noite dentro de casa, como se estivesse selando-o em uma garrafa térmica. Esse frescor armazenado nas superfícies internas permanece com você durante boa parte do dia seguinte. Os japoneses chamam essa prática noturna de Yusuzumi, literalmente o prazer do frescor da noite, e é a base de uma estratégia de resfriamento passivo que os cientistas da construção modernos chamam de ventilação noturna ou purga noturna. Um termômetro interno, externo barato, do tipo que custa apenas alguns euros em qualquer loja de materiais de construção, permite que você veja exatamente quando a temperatura externa cai abaixo da temperatura interna, permitindo que você haja no momento ideal. Na maioria das cidades espanholas e latino-americanas com verões secos, essa queda de temperatura ocorre entre 1 e 3 horas após o pôr do sol, tornando o início da noite crucial para a tomada de medidas. Número 15. Persianas e toldo externos das janelas. Persianas internas bloqueiam a luz, mas o problema é que ao fechá-las, o sol já passou pelo vidro e o calor já está dentro do cômodo. Assim, as persianas protegem apenas da luz, não do calor que já entrou. Qualquer sistema de sombreamento externo funciona de maneira completamente diferente. Ele bloqueia a radiação solar antes que ela atinja o vidro, antes que tenha a chance de se transformar em calor dentro do cômodo. A diferença é enorme. Um toldo ou persiana externa em uma janela voltada para o oeste, aquela que recebe a maior incidência do sol da tarde, pode reduzir o ganho de calor solar nessa janela em até 77%. Isso se compara ao máximo de 45% alcançado pela persiana interna mais eficiente. A cortina japonesa Sudari, feita de junco ou bambu, que se enrola na parte externa da janela, funciona exatamente com base nesse princípio há séculos. Não é preciso instalar nada permanente. Um toldo retrátil ou uma cortina externa de bambu nas janelas que recebem mais sol já é suficiente para notar a diferença no ambiente desde o primeiro dia. Número 14. Ventilação cruzada em vez de uma única janela aberta. Abrir apenas uma janela na esperança de uma brisa é um dos erros mais comuns no verão. Com apenas uma abertura, o ar não tem para onde ir. Então qualquer brisa que circule perto dessa janela mal penetra no ambiente. A ventilação cruzada funciona de maneira radicalmente diferente. Quando você abre janelas em duas paredes diferentes do mesmo cômodo, ou uma janela e uma porta que dá para outro cômodo com sua própria janela, o ar percorre um caminho completo, entrando por um lado e saindo pelo outro. As casas tradicionais japonesas, com seus painéis deslizantes Fusuma, foram projetadas precisamente para isso, permitindo reconfigurar quais aberturas estariam ativas a qualquer momento para maximizar o fluxo de ar de acordo com a direção do vento. Se o seu quarto tiver janelas apenas em uma parede, abra a porta e outra janela na extremidade oposta da casa para criar esse caminho. A mudança é imediatamente perceptível, aquele movimento do ar contra a pele que faz com que a mesma temperatura pareça vários graus mais baixa.
Número 13. O efeito chaminé para movimentar o ar sem vento. O que acontece quando não há vento lá fora? As casas tradicionais japonesas resolviam isso com um pequeno pátio interno sombreado chamado Tetsuboniwa. Esse espaço permanentemente sombreado dentro da casa permanecia mais fresco do que o resto, e essa pequena diferença de temperatura era suficiente para colocar o ar em movimento por conta própria, sem qualquer vento externo. O princípio é chamado de efeito chaminé ou efeito coluna. O ar quente é menos denso que o ar frio, então ele sobe. Se você abrir uma janela baixa no lado frio e sombreado da casa e uma janela alta no lado quente e ensolarado, o ar quente sobe e escapa pela abertura alta, o que continuamente puxa o ar mais frio em direção à abertura baixa. Torna-se um ciclo autossustentável impulsionado unicamente pela diferença de temperatura, sem ventilador, sem custo de energia. Funciona mesmo em dias completamente calmos. Se sua casa tem uma escada, uma janela tipo mansarda ou uma ventilação no sótão, você já tem o sistema pronto para funcionar. Abra uma janela baixa no lado mais sombreado da casa e a janela mais alta disponível no lado ensolarado. O resultado é a circulação de ar onde antes não havia nenhuma. E a sensação desse movimento de ar contra a pele reduz a temperatura percebida em vários graus em comparação com a leitura do termômetro, que é exatamente o que importa para o conforto real. Número 12. Utilize materiais de construção com massa térmica. As casas tradicionais japonesas utilizavam materiais com alta massa térmica pedra, terra, madeira maciça, não apenas por razões estéticas, mas também porque esses materiais absorvem calor durante o dia e o liberam lentamente à noite, atuando como um regulador térmico natural. Uma casa feita de pedra ou tijolo maciço pode levar 6, 8 ou até 10 horas para que o calor externo penetre no interior, o que, em um dia de 38 graus, significa que o pico do calor interno chega quando já começou a esfriar lá fora. Em uma casa com alta massa térmica, o interior leva muitas horas para aquecer, mesmo quando o exterior está escaldante. E uma vez que o ar frio da noite resfria essas superfícies, leva muitas horas para que elas aqueçam novamente no dia seguinte. Se você estiver reformando ou construindo, escolher materiais com alta massa térmica pedra, tijolo aparente, telhas de terracota é o investimento mais duradouro que você pode fazer para o conforto térmico. Se você não estiver em condições de reformar, o mesmo princípio pode ser aplicado em menor escala. Recipientes com água, grandes vasos de cerâmica cheios de terra e materiais pesados, em cômodos mais expostos ao sol, atuam como pequenos acumuladores térmicos que moderam os picos de temperatura. Número 11. Cozinhe durante as horas mais frias e com métodos que gerem menos calor. A cozinha é uma das maiores fontes de calor dentro de uma casa no verão. Um forno ligado em pleno agosto pode elevar a temperatura de todo o andar em 2 ou 3 graus. A culinária tradicional japonesa de verão minimiza o uso de métodos de cozimento em alta temperatura assar por muito tempo, fritar em alta temperatura e maximiza o cozimento a vapor, a fervura rápida e o grelhado. Cozinhar de manhã cedo ou depois do pôr do sol, quando a casa já está arrefecendo, permite que o calor gerado se dissipe com muito mais facilidade. Cozinhar numa panela de pressão reduz drasticamente o tempo em que os alimentos ficam expostos ao calor do fogão. O micro-ondas aquece os alimentos sem aquecer significativamente o ar da cozinha. Estas não são mudanças radicais de estilo de vida, são pequenas decisões sobre o momento e o método que, em conjunto, fazem uma diferença real na temperatura interior durante os meses de verão. Número 10. Roupas folgadas feitas de fibras naturais em casa. O jinbei é a vestimenta tradicional japonesa de verão usada em casa, um tipo de fato de calças extremamente leve e folgado, feito de algodão ou linho. A lógica é simples. Se o tecido não estiver em contato direto com a pele, o calor do corpo pode dissipar-se no ar em vez de ficar retido junto ao corpo. Combinado com fibras naturais que absorvem a umidade em vez de a repelirem, o resultado é que a mesma temperatura do ar parece vários graus mais baixa. Roupas sintéticas justas são o equivalente têxtil a fechar todas as janelas no verão. Elas impedem a circulação de ar perto da pele e retêm o calor que o corpo tenta liberar. Trocar suas roupas de ficar em casa por peças mais folgadas de algodão ou linho durante os meses de verão é um desses ajustes que tem um impacto imediato no conforto térmico, sem precisar baixar o termostato nem 1 grau.
Número 9. Minimize fontes de calor desnecessárias em ambientes internos. Todos os aparelhos elétricos que você mantém ligados em casa geram calor como subproduto de seu funcionamento. A televisão, o computador, o roteador, carregadores conectados mesmo que não estejam carregando nada, lâmpadas incandescentes, se você ainda as tiver, todos contribuem para o aumento da temperatura do ar interno. Em uma casa japonesa bem administrada durante o verão, os aparelhos que não estão sendo usados ativamente são desconectados da tomada, não ficam em modo de espera, mas são completamente desligados. Lâmpadas de LED geram entre 70% e 80% menos calor do que lâmpadas incandescentes para a mesma luminosidade. Se você ainda tiver lâmpadas incandescentes, trocá-las no verão tem um impacto direto e mensurável na temperatura do ambiente onde estão instaladas. A geladeira é um caso especial. Ela precisa estar ligada, mas afastar as saídas de ar traseiras das paredes e garantir uma ventilação adequada reduz a quantidade de calor que ela dissipa na cozinha. Número 8. Criando sombra com vegetação no exterior. As casas tradicionais japonesas utilizavam trepadeiras e plantas trepadeiras nas fachadas mais expostas ao sol, de uma forma que tem um nome técnico moderno, fachada verde ou parede viva. Uma planta trepadeira, como uma videira ou era, na fachada sul ou oeste de uma casa, atua como um guarda-sol vivo, bloqueando a radiação solar antes que ela atinja a parede e também transpirando ativamente, refrescando o ar ao redor da parede. Estudos modernos de construção mediram diferenças de até 15 graus na temperatura da superfície de uma parede com vegetação em comparação com uma sem, sob luz solar direta. Isso se traduz em menos calor irradiado dessas paredes para o interior durante a noite, que é quando a parede, quente o dia todo, começa a liberar sua energia acumulada para dentro. Uma fachada coberta de vegetação pode significar a diferença entre um cômodo que permanece fresco até a meia-noite e um que ainda está irradiando calor às 2 da manhã. Uma planta trepadeira de crescimento rápido em uma pérgola no terraço mais ensolarado pode transformar completamente a experiência térmica dessa área da casa em apenas uma estação de crescimento. Número 7. Fontes ou recursos hídricos externos. Os jardins japoneses tradicionais quase sempre incorporam água, lagos, fontes, canais, cascatas. Isso não se trata apenas de estética, trata-se de gestão térmica. A água tem uma enorme capacidade térmica. Ela pode absorver grandes quantidades de calor sem que sua temperatura aumente significativamente. E quando essa água evapora, como vimos com o Ushimizu, ela absorve calor do ambiente ao redor. Uma pequena fonte, um lago ou mesmo uma simples bandeja grande com água no terraço ou varanda mais ensolarada ajuda a refrescar o ar imediato nessa área e reduz a temperatura do ar que entra pelas janelas próximas. A água também tem um efeito psicológico bem documentado de criar uma percepção de frescor e o som da água corrente desencadeia uma sensação de frescor mesmo antes que a temperatura do ar tenha mudado objetivamente. Estudos de psicologia ambiental mediram quedas reais na frequência cardíaca e na temperatura corporal percebida na presença de água visível e audível. O som da água corrente ativa a sensação de frescor mesmo antes que a temperatura do ar tenha mudado objetivamente. Número 6. O Sudari, uma cortina de junco ou bambu para o exterior. O Sudari é uma das soluções de resfriamento mais antigas e elegantes do design japonês. Trata-se de uma cortina enrolável feita de finas ripas de junco ou bambu que fica pendurada na parte externa da janela. Diferentemente de qualquer persiana interna, o Sudari bloqueia a radiação solar antes que ela atinja o vidro, o que significa que o calor não entra no ambiente. O junco e o bambu também permitem a passagem de ar enquanto bloqueiam a luz solar direta. Então você pode deixar a janela aberta sob o Sudari e ter ventilação sem exposição direta ao sol. A instalação leva apenas alguns minutos com ganchos simples na moldura externa da janela, não requer obras nem instalação profissional e pode ser guardada durante o inverno. Para janelas voltadas para o oeste, que recebem o sol mais forte da tarde, o impacto do Sudari na temperatura interna do ambiente é perceptível desde o primeiro dia de uso. Número 5. Telhados e beirais profundos para bloquear o sol de verão. As casas tradicionais japonesas possuem beirais muito pronunciados, aquelas saliências do telhado que se projetam muito mais do que o usual na arquitetura ocidental. Isso não é um capricho estético, existe uma lógica geométrica muito precisa. O sol de verão está em um ângulo muito mais alto no céu do que o sol de inverno.
Um beiral bem dimensionado bloqueia o sol de verão quando ele está alto no céu, impedindo que a radiação direta atinja as paredes e janelas, enquanto permite que o sol de inverno passe quando está muito mais baixo no horizonte, possibilitando que ele aqueça a casa naturalmente. O efeito de um beiral sobre uma janela é equivalente ao de qualquer sistema de sombreamento externo, mas aplicado a toda a parede da casa permanentemente e sem necessidade de manutenção. Se você não puder modificar o telhado, a alternativa moderna e acessível é um toldo retrátil sobre as janelas mais expostas, que pode ser instalado sem obras na maioria dos casos e replica o mesmo princípio de sombreamento externo que tem sido usado há séculos na arquitetura japonesa. Número 4. Pisos que regulam a temperatura sozinhos. O tatame, além da regulação da umidade já mencionada, possui uma propriedade térmica que o torna especialmente valioso no verão. Sua base de palha de arroz prensada tem baixa condutividade térmica, o que significa que caminhar ou sentar descalço sobre ele não produz a sensação extrema de calor ou frio de pisos de pedra ou cerâmica. Ele regula a temperatura de contato para uma faixa mais neutra e confortável, independentemente de o ar estar quente ou frio. A alternativa mais acessível para quem não tem tatame é o piso de madeira natural, que possui propriedades semelhantes de condutividade térmica média e, no verão, permanece vários graus mais frio ao toque do que a cerâmica ou o mármore expostos à luz solar através das janelas. De qualquer forma, andar descalço em casa no verão, como é costume no Japão, permite que os pés e o corpo em contato com o chão se beneficiem diretamente dessa regulação térmica que nenhum calçado proporciona. Número 3. Jardim interno ou pátio sombreado para gerar circulação natural. Já mencionamos o Tetsuboniwa, o pequeno pátio interno japonês, como gerador do efeito chaminé, mas sua função vai além da circulação de ar. Um espaço verde interno ou um pátio interno com vegetação e água cria uma zona com temperatura significativamente mais baixa do que o resto da casa. Essa zona fresca atua como um ímã para o calor dos outros espaços, que flui naturalmente em sua direção por convecção. Os cômodos adjacentes ao pátio permanecem notavelmente mais frescos do que aqueles sem acesso a ele. Se sua casa tem um pátio interno, mantê-lo fresco e sombreado com plantas, e se possível, um espelho d'água, é um investimento na temperatura de todos os cômodos ao redor. Se você tem um terraço ou varanda que pode ser sombreado e umedecido regularmente com água, ele desempenha uma função semelhante para a fachada da casa voltada para esse espaço. Número 2. Controle de calor de acordo com a orientação do cômodo. As casas tradicionais japonesas tinham uma compreensão muito precisa de como o sol afetava cada cômodo ao longo do dia, organizando as atividades e os espaços de acordo com isso. O cômodo voltado para o leste recebe o sol da manhã, mas fica na sombra à tarde. O cômodo voltado para o oeste recebe o sol mais forte da tarde, mas é fresco pela manhã. O cômodo voltado para o norte quase nunca recebe luz solar direta. Esse conhecimento se traduzia em decisões concretas. Dormir no cômodo voltado para o leste, onde a manhã é fresca, cozinhar durante as horas em que a cozinha está na sombra e usar a sala de estar voltada para o norte durante o meio do dia. Aplicar essa lógica de se movimentar pela casa seguindo o mapa térmico do Sol não exige nenhum investimento. Basta observar por alguns dias quais cômodos são frescos em quais horários e reorganizar ligeiramente seu uso de acordo. Em muitas casas, a sala de estar mais fresca ao meio-dia no verão acaba sendo justamente a menos usada. Entender o mapa térmico da sua casa e usá-lo a seu favor não custa nada além de alguns dias de atenção. E antes de chegarmos ao número 1, se você chegou até aqui e algum desses métodos já fez você enxergar sua casa sob uma nova perspectiva, este é o momento de ficar até o final, porque o próximo conecta tudo. Número 1. Projete sua casa para o verão, não apenas para o inverno. Tudo o que vimos hoje compartilha uma ideia comum que no Japão é tão antiga que ninguém a considera especial. A casa não é um objeto estático, é um sistema que se reconfigura de acordo com a estação do ano. No inverno, ela é fechada, vedada e aquecida nas áreas onde as pessoas passam mais tempo. No verão, ela é aberta, as fontes de calor são sombreadas, as correntes de ar são canalizadas e materiais que regulam a umidade são utilizados. A ideia de que a casa muda com o ano é exatamente o oposto da filosofia ocidental moderna, que constrói casas seladas e isoladas e delega completamente o controle térmico a um ar-condicionado que funciona da mesma forma em julho e agosto, em Barcelona e na Noruega,
faça 25 ou 40 graus Celsius. O problema dessa solução não é apenas o custo da energia, que é real e mensurável em qualquer conta. É que ela cria uma dependência total da máquina e uma completa ignorância de como o calor se comporta no espaço onde você vive. Os 20 métodos que vimos hoje não são técnicas de sobrevivência para quando a energia acaba. São as formas como as pessoas viviam confortavelmente em climas extremos durante séculos, antes que qualquer máquina existisse para fazer isso por elas. E ainda funcionam exatamente da mesma maneira hoje. No final, você não precisa aplicar todos os 20 métodos de uma vez. Comece com aquele que resolve o problema mais imediato que você tem agora. Se suas janelas voltadas para o oeste transformam sua sala de estar em um forno à tarde, comece com um quebra-sol ou um toldo. Se o seu quarto fica abafado à noite, comece com ventilação cruzada e renovação do ar noturna. Se você acorda às 3 da manhã com calor, troque os lençóis por lençóis de linho. Faça uma mudança por semana durante um mês, e sua casa se comportará de maneiras que você nunca experimentou antes, sem que você precise mexer no termostato. Deixe um comentário dizendo qual desses 20 métodos você vai experimentar primeiro, e se quiser que continuemos compartilhando técnicas japonesas de reforma residencial, já sabe o que fazer antes de ir embora. Até a próxima!